Acho que está tudo rolando. Configurando sua reunião. Só garantir que está fluindo e a gente manda brasa. Tá sim, está fluindo. Beleza. Então, cadê vocês? Beleza, vamos que vamos. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya sritana sheshan autsukya moharatidan chakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya no Sutrasthana, capítulo 6, o Anaswarupa Vijnana, com a leitura do Shloka 140, que eu acho que é o shloka mais importante desse capítulo inteiro. Sim, eu disse, é o shloka, eu acho que é. Eu acho que tem vários shlokas que são importantes, todos os shlokas são iguais, Mateus, perante Deus. São, mas esses shlokas de hoje são os mais legais de todos. Eles jogam na sua cara tudo que a gente está fazendo de errado na nossa vida, e aí você vai sair daqui sentindo, eu não faço Ayurveda de verdade, mesmo que eu saiba o meu dosha, e é isso que vai acontecer hoje. Então, a gente está no shloka 140, deixa eu tirar essa pausa daqui, e vamos que vamos. Vai ser rápida a leitura de... Eu sempre falo isso, mordo a língua, né? Eu acho que deveria ser rápida a leitura de hoje, porque são só 3 shlokas. A gente tem feito, 10 shlokas por leitura. E eu não vou passar deles, porque a gente acaba o Palavarga e vai para o Aushadha-varga. E eu quero começar o Aushadha-varga semana que vem, para não atropelar o coreto, né? E aí hoje a gente responde perguntas que talvez vocês tenham, se vocês tiverem, se não, o Ashtanga é perfeito, né? O Ashtanga não deixa nenhuma dúvida. Talvez vocês não tenham dúvida nenhuma, e aí não tem problema também. O capítulo não acabou, né? A gente já tem shloka pra caramba pela frente. Então, vamos que vamos. Os shlokas 140, segunda metade de 140, 141, 142 e a primeira metade do 143, eles dizem o seguinte: Himanaloshna durvata vyalala lala didushitam jantu jushtam jale magnam abhumi jamanartamam anyadhanyayutam hina viryam jirnatayati cha dhanyam tyajeta thashakam ruksha siddham akomalam asanjatarasam tadvat chushkam chanyatra mulakat prayena phalamapyevam tathamam bilva varjitam. Aqui está escrito errado, não é bilva, é bilva. Bilva varjitam. Maravilha, então vamos que vamos, né? O nosso querido Shri Kantamurti, que é a versão azulzinha, essa daqui, ele faz uma divisão fictícia, né? E ele chama essa galera que a gente vai ler agora de Vardya. Os Vardya são aqueles que não devem ser usados, né? Os que devem ser descartados. Eu não concordo com o Shri Kantamurti, porque não é isso que está escrito aqui. Tá? Ele não está falando dos Vardya só. Ele está falando de princípios gerais, né? A respeito de tudo que a gente viu até agora. Princípios gerais do Dhanya Varga, princípios gerais do Pala Varga, princípios gerais sobre o Shaka Varga, né? Sobre os grãos, sobre os legumes, sobre as frutas. E aí eu vou ler esses princípios gerais aqui. Ele não está só falando sobre quais que você não deveria usar, apesar de que ele meio que, né, ele vai te empurrar nessa direção. O mais importante aqui, de novo, é o raciocínio. Por que eu acho que esses são os shlokas mais importantes do capítulo, talvez, ou estão concorrendo ao top 3 shlokas mais importantes do capítulo? Porque eles te ensinam a pensar. E aí você pega esses 3 shlokas aqui e você transporta eles para o século XXI. Aí você vê o tamanho da cagada que a gente está. Eles não são shlokas que você precisa, né, saber qual é o nome científico da fruta, se a fruta era de um jeito, ela continua sendo do mesmo jeito, se a fruta mudou ou não mudou. Eles são shlokas de princípios gerais. Então, vamos dar uma olhada nesses princípios gerais agora. E ele começa com um bando de palavras que você já conhece. Então ele vai... Matheus, desculpa te cortar, mas a Selma está avisando que o Ricardo e a Manuela não estão conseguindo entrar na sala. Tem várias pessoas já tem mais uma pessoa falando que não está conseguindo entrar.
Ah, por que não tá? Manda dar refresh. A página não está abrindo para a Manu, para o Ricardo, para o Fábio. Pede para eles darem um refresh na página, porque provavelmente a minha equipe criou o link, eles estavam já logados e na hora que criaram, eles não viram. Pede para eles darem uma refrescada na página, que aí... Tá bom. Tá? Tá bom. Me diz se funciona, Salminha. Senão a gente dá outro jeito aqui, eu aviso. Teve algum problema, porque minha produtora, a Duda, que é quem sobe isso tudo, ela está no Japão agora, fazendo as Olimpíadas. Então, deve ter dado algum chabuzinho aí na organização da parada. Mas a Laila me mandou mensagem que já estava tudo organizado. Eu acho que deu tudo certo. Então tá, então vamos que vamos. Espero que a galera consiga entrar, senão me avisem, hein, por favor. Pode abrir aí o microfone também e gritar que a gente para tudo de novo. Então ele começa, né? Palavras que vocês já conhecem. Primeiro de todos, rima. Né? A palavra rima significa frio. Segunda palavra, anala, né? Anala, ushna. Anala é o vento. Ushna. A ushna significa o calor. Então, o frio, o vento, o calor. Durvata. Dur significa sempre quando alguma coisa não está legal, quando ela está esquisita, quando está ou com um cheiro ruim, ou com um aspecto esquisito. Durvata é o ar que tem um aspecto esquisito. E, literalmente, a palavra durvata era muito usada tradicionalmente para falar flatulência. Sabe quando você solta um pum e ele tem um cheiro esquisito? Então, ele só é chamado tradicionalmente nos islamitas de durvata. Mas aqui a palavra durvata não significa que a pessoa soltou um pum, significa o ar que está muito poluído. Então, quando está muito frio, quando está com um vento, né, muito forte, talvez, quando está muito quente, quando existe uma poluição no ar. Tá? Quando existe uma poluição no ar. Viala, né? Viala significam serpentes, né? São vários tipos de animais diferentes, na verdade, os viala, mas uma delas, né, especificamente, é a cobra, né? As cobras são viala. Adi, lala, adi. Isso aqui são duas palavras, tá? A palavra adi, que vocês já conhecem, que significa tipo etc. É quando eles começam a fazer uma lista de coisas nos samhitas, eles usam a palavra adi. E lala, a palavra lala significa saliva, né? E o que significa viala laladi? Vialaladi significa a saliva de animais como serpentes e etc. Ou a gente vai entender que o etc. se aplica à saliva, e a maneira como eu entendo, ou você vai entender que o etc. se aplica à palavra viala. Qual é a diferença? Presta atenção aqui que isso é importante, e isso tem tudo a ver com samastapada, né? Isso é bem gramaticona de sânscrito. Ele está usando 3 palavras aqui, viala, lala e adi. Você vai ter que entender na tua cabeça como é que você quer concordar o adi. Quer dizer, ele está falando serpente, saliva, etc. Mas é a saliva de serpente e outros animais, outros répteis, ou é a saliva e etc. da serpente? Quer dizer, a saliva, a urina, as fezes, ou tudo mais da serpente. Dá para você botar o etc. nos dois. E dá para você botar, de novo, dá para você botar o etc. nos dois. Né? Você pode pensar que são animais como a serpente e outros répteis, os dejetos desses animais, que eu acho que é o melhor. Porque vocês vão entender o que ele está querendo dizer daqui a pouquinho, né? Mas isso aí tudo vai poluir, né, alguma coisa. Ele vai fazer dushitam, dush, né? Lembra dos doshas? Sempre falo isso, né? Dushyanti iti doshaha, dosha, aquilo que gera dush, é desequilíbrio, né? Poluição, coisas que não são boas, né? Você já está aqui comigo há 4 anos, você já sabe que você não fala mais, né, qual é o seu dosha, né? Você fala, porque é a maneira como a gente se conversa no bar, mas tecnicamente você não tem um dosha, né? O dosha, ele é um desequilíbrio, na verdade. Você, quando perguntar isso para as pessoas e você entende mais de Ayurveda, você deveria perguntar qual é a sua prakruti, e não o seu dosha, né? O seu dosha é o seu desequilíbrio, né? A gente não chama isso de prakruti, a gente chama isso de vikruti. Só que ninguém faz isso, né? Qual é a sua vikruti, né? Você faz um teste para descobrir a sua vikruti, ninguém faz isso. Então tem alguma coisa que está poluída por sofrer o dushitam de muito frio, de repente geadas, neve, alguma coisa assim, vento forte, calor muito exacerbado, durvata, poluição, o ar está poluído. Para o mundo de hoje isso faz mais sentido do que há 1.500 anos atrás, né? Mas o ar poluído, por exemplo, se você tocasse fogo para fazer uma queimada, o ar fica poluído, já ficava poluído antigamente também. É que hoje ele fica poluído, né, com requinte de crueldade, né, que é o mundo inteiro poluído.
Vyala laladi, e os dejetos de répteis e serpentes e cobras e talvez insetos, né, diferentes. Isso aqui tudo que eu estou falando está poluindo alguma coisa. O que ele está poluindo? A gente vai descobrir. Jantu justam. Jantu justam. A palavra jantu são seres vivos. Eita, estou tentando iluminar e não estou conseguindo. Jantu. A palavra jantu significam seres vivos, criaturas diferentes, né? E a palavra justa significa alguma coisa que é querida, benquista, uma coisa que é visitada por, né? Alguma coisa que é visitada por quê? Por Jantu. Então, essa coisa aí que a gente vai chegar, ela é visitada por criaturas. Olha só, tem várias criaturas que visitam esse negócio. Jale, a palavra jala, jalaneti, né, que vocês fazem, significa água, né? Jal é um dos Panchamahabhutas, né, significa água. Magnam, abhumijam, anartavam. Então, são três coisas que acontecem aqui. Magnam, abhumijam, anartavam. Abhumijam, a palavra bhumi significa o solo, o terreno, né? O solo, o terreno, abhumijam, é alguma coisa que nasceu num bhumi, num terreno, mas é abhumi, num terreno que é inadequado, num terreno que não é bom, num terreno que não é legal. Deixa eu checar uma coisa aqui. Legal. Anartavam, anartava, a palavra artava, inclusive significa também o endométrio, né? A menstruação, o tecido reprodutivo da mulher, né? Também é chamado de artava. Por que isso é chamado de artava? Porque ele é cíclico, ele é regular, né? A coisa, quando ela é anartava, significa que ela é fora da temporada, ela é fora da estação. O ciclo menstrual feminino, né, e o tecido reprodutor feminino é chamado de artava, né? É algo que tem vários significados de artava, é algo que pode ser dispensado, é algo que não é essencial também ali para o corpo, não é essencial, mas também significa que é fora do ciclo, né? Então, alguma coisa que teve a sua origem, Jan, no terreno equivocado, e alguma coisa que teve a sua origem, Anartava, na estação equivocada. Uma coisa que não é sazonal, por exemplo. Magnam significa alguma coisa que está imersa, né? Imersa em quê? Jale manam, magnam. Então, Jale magnam significa alguma coisa que está imersa em água, né? Que está encharcada, né? Alguma coisa encharcada. Eu estou segurando o mistério aqui para você, mas a gente vai chegar lá, tá? Anya, Dhanya, Yutam. 3 palavras. Anya, diferente, outro, estranho, alguma coisa que não é o essencial, não é o que está ali, né? Você tem uma coisa que é daqui, desse ambiente, e tem uma coisa que é Anya, que é diferente daquele ambiente. Dhanya são os grãos, né? A gente já viu isso aí. Yutam. Yuta significa junto, conectado. Então, quando você tem outros grãos diferentes conectados. Então, muitos grãos misturados aí. Eu vou depois te falar exatamente o que significa isso tudo. Só estou traduzindo parte a parte, porque esses slokas, eles são poesia pura, né? Não tem ordem nenhuma aqui. Hina, Viryam. Hina, Viryam. Eu nem anotei isso, na verdade. Hina, Virya, uma palavra Hina significa pouco, pequenininho. Virya significa potência. Então, a potência está pouca. É uma coisa de potência fraca. É uma substância qualquer que não produz os efeitos que ela deveria produzir. Jirna, Taya, Ati. 3 palavras também. Jirna, Taya, Ati. A palavra ati, você já deve conhecer, significa demais, né? Demais. O que aconteceu demais? Primeiro, jirna. Jirna significa velho, né? Jirna é quando uma coisa também foi cozida, foi processada, mas no caso aqui ela sofreu kala jirna. Ela foi processada pelo tempo. A gente chama uma pessoa, inclusive, que é jirna, de uma pessoa que está mais velha, né? Jirna, taya. Taya significa uma coisa que foi mantida, guardada, protegida. Então, essa coisa foi guardada, protegida a ti demais, por tempo demais.
cha. Então, é uma lista de coisas que ele está fazendo aí. Sobre o que ele está se referindo? Dhanyam. Dhanyam são os grãos. Tyajet, que são proibidos. Então, os grãos, a gente falou, né, da lista lá dos grãos todos, né? Os grãos tyajet, eles deveriam ser rejeitados, eles são proibidos. Quando? Eles são proibidos quando eles são produzidos num frio muito extremo. Teve uma geada, por exemplo, que produziu os grãos. Anala, muito vento, né? O terreno lá estava sofrendo muitas ventanias, furacão, tornado, sei lá o que é. Ushna está muito quente, por exemplo. Não está a temperatura, não está o ambiente normal, né, de colheita, de produção. Durvata, eles foram produzidos num lugar que o ar é muito poluído. Estou aqui em cima, tá? Voltei agora para a gente fechar o significado. Vyalalali, ele foi produzido num lugar, ou foi estocado, ou teve contato com fezes, com urina, com excretas de serpentes, de outros répteis. Então, ele está poluído, né, do chitam, ele está poluído pela excreta de alguns animais, ele está poluído pelo ar onde ele foi criado, ele está prejudicado, né, por causa do calor excessivo, do frio excessivo ou do vento excessivo. Ele é proibido se ele atrai muitos animais. Ele é um tipo de grão que ele tende a atrair animais. Então, você vai lá e tem os ratos que estão lá comendo, tem cachorro lá metendo, mastigando. Por quê? Vocês já sabem, né? Porque esses animais eles têm potencial de transmitir doença também. Jale, Magman, então eles estão imersos em água. Eles foram criados, mas aí deu uma chuva, deu uma enchente e inundou o teu lugar onde você guardava os teus grãos. E aí eles ficaram todos meio mofados, é o que acontece. Ele não fala mofado, mas isso aqui é o que basicamente vai acontecer com o grão. Ou eles vão ficar sprout, né, eles vão germinar, ou eles vão atrair, né, fungos, parasitas, porque eles ficaram empapados. Eles não deveriam, né, estar empapados. Abhumijan. O abhumijan é o grão que foi plantado no lugar onde ele não deveria ser plantado. Você não tinha que plantar aquele grão ali, ele não é dali. Aquele terreno não produz aquele grão. E anartavam, aquele grão, ele foi plantado fora da estação. Ele não é sazonal. O grão, quando ele não é sazonal, o grão, quando é plantado fora do terreno onde ele deveria ser plantado, o grão que foi colhido, mas ele está inundado de água, ele foi ensopado de água depois, o grão que atrai muitos animais diferentes, os animais gostam desse grão muito, que foi plantado ou colhido, né, lá num lugar que é muito frio, muito quente, com muito vento, com o ar é poluído, ou ele sofre, né, exposição à excreta de vários tipos de animais. Esse tipo de grão, Dhanyam, Tyajet. Você não deveria consumir esse grão. Tatha Shakam. Então, os shakas, os legumes, mesma coisa. Tatha Shakam. Isso aí também, tudo que eu falei agora serve para os shakas. E principalmente, Ruksha, Siddham, Komalam. 3 palavras de novo. A palavra Ruksha, você já conhece, né? Ruksha significa alguma coisa que ela é seca, né? Ruksha. Siddham, a palavra Siddham significa muitas coisas, mas aqui especificamente significa cozido, tá? Cozido, komala, komala significa que a coisa tá mole. Aqui está escrito akomala, então é Siddham. Deixa eu separar para ficar claro aqui para você. Siddham, akomalam. Então, Ruksha, Siddham, akomalam. Ruksha, muito seco, Siddham, que foi cozido muito seco, Akomalam, e continua duro depois de ter sido cozido, Tyajet, você não deveria comer também. Eu fiz aqui errado. Pronto. Ruksha Siddham Akomalam significa o grão, ou no caso aqui, Shakam, né, o legume, o vegetal, a folha, que ela foi cozida seca, quer dizer, ela não teve óleo no preparo. De acordo com os samhitas, né, de acordo com o básico da culinária ayurvédica, se existir esse negócio, você deveria cozinhar os seus legumes, os seus vegetais, sempre com um pouquinho de óleo. Né? Ele não deve ser cozido, ele já é muito seco por natureza. Aí você compensa a secura dele cozinhando eles no óleo. Ruksham Siddham, então você cozinhou ele sem óleo, e depois de ser cozido, Akomalam, ele continua duro.
Ele ainda não está suave. A gente faz isso, né? A gente vai lá e cozinha, depois você dá uma espetada com garfo, né? Para ver como é que está o estado do legume. Batata, né? Cenoura, essas coisas. A gente bota o garfo ali, ele entrou, tá suave, já está no ponto. Se está cômala, se está suave, beleza. Se está acômala, está ruim ainda. Você deveria ter adjetivo. Você não deveria consumir esse chaca, esses legumes, tá? De novo, legumes igual a antes, que foram produzidos nessas condições aí, que não são sazonais, que foram plantados num terreno lá que não tem nada a ver com aquele legume. Ele é TAG. E ainda mais se você cozinhar isso aí sem gordura e se depois de você cozinhar ele ainda continua duro. Tem alguma coisa que não está certa ali. Você tem que cozinhar ele até ele ficar molinho. Tá? A sanjata rasam. A sanjata rasam significa o seguinte, a palavra rasa é o sabor, né? Sanjata é quando alguma coisa nasce. É quando ele está usando a palavra nascer, surgir, de maneiras totalmente diferentes aqui. E palavras sinônimos da palavra nascer e surgir. Tem vários aqui. Né? A sanjata é quando o sabor daquele alimento não apareceu naturalmente. Vocês já passaram por isso, eu tenho certeza. Sabe quando você come, sei lá, você vem aqui para a Europa e come uma banana, aí você fala, essa banana não tem gosto de nada? E aí você come uma banana num lugar que dá banana de verdade, aí você fala, velho, essa banana é uma banana de verdade. Isso aqui é a sanjata rasam. Essa comida que não tem gosto, você não devia ter comendo ela. Você não devia nem comer, porque ela é tiadje. Ela é um alimento que não está com a propriedade toda dele ali. Ele é um alimento que ele é rina viriam. Ele não tem a potência que ele poderia ter. Ele não vai te alimentar direito. Taduat, shushkam. Nossa, isso aqui é um sandhi muito maravilhoso. Taduat, shushkam. Não vai dar para a gente ver, mas eu estou gravando um curso avançado de sânscrito para vocês. A gente vai ver o Lagu Siddhanta Kaumudi e vocês vão aprender acho que tem uns 3 procedimentos gramaticais que são envolvidos em levar taduat e shushkam. A palavra, esse aqui não existe, tá? Era taduat, shushkam. Só que existem procedimentos de sandhi que quando a gente junta taduat com shushkam, não fica taduat, shushkam. Por incrível que pareça, não fica. O que fica é o sha, ele vira cha, e aí fica shushkam, e o ta Holland, antes do cha, ele converte para o cha, sem ser Mahaprana, Alpa Prana. Então fica taduat, shushkam. Eu sei, é gramática de sânscrito. Sejam bem-vindos ao Lagu Siddhanta Kaumudi. Taduat, shushkam. Shushka significa seco, né? Alguma coisa que é seca. Cha, anyatra, com a exceção mulakat, do mulaka. Do mulaka. A gente já viu quem é o mulaka. O mulaka é uma exceção ao que eu acabei de falar aí. Então, tem algumas exceções, né? Ele bota 2 exceções. Ele bota o mulaka como exceção e ele bota o amabilva só. A gente vai falar aqui do amabilva, mas tudo bem. O mulakat, ele é o ráfanos sativus. A gente já falou dele anteriormente. O que significa taduat shushkam, né? E que continuou ressecado, né? Ele ainda está seco. Então, ele já tinha dito para você que não é recomendado comer chaka quando eles são secos, né? Os legumes ou os vegetais ressecados, desidratados, eles não são muito recomendados de acordo com os samhitas, né? Talvez no mundo de hoje seja um pouco mais, mas antigamente não era, né? Então, se esse alimento ele não tem o sabor dele natural que ele deveria ter, o sabor não floresceu naquele alimento, o alimento está meio sem gosto, é porque tem alguma coisa errada com o solo, com a época que ele foi colhido, com o ar, com tudo, né, com a maneira como ele foi plantado. E se esse alimento, se esse chaka, se esse legume, ele está muito seco, né? Ele está muito seco. Cha'anyatra mulakat. A exceção a essa regra aí é o mulakat, que é o ráfanos sativos. Ele, você aparentemente pode comer ele seco. Parece que é isso que ele está sugerindo. Tá? E aí ele continua. Prayena. Então, prayena, a palavra prayena é uma palavra meio triste. Ela é uma palavra que significa quando a pessoa está indo morrer. Né? Ela significa uma pessoa que morreu, inclusive, também.
né? A palavra praia, né? Antes do ena, o ena, ele é o tritiya vibhakti ekvachana. Ele é uma conjugação da palavra praia. Então, a palavra praia, ela significa isso, quando a pessoa está partindo da vida, está saindo do corpo, ou já saiu do corpo, ou também está indo embora, né? Se você tá, a gente fala isso, né? Alguém partiu, né? Foi dessa para melhor. Então, a palavra praia, ela significa isso. A palavra praia, ela significa isso aí, só que conjugado no Tritiya Vibhakti Ekvachana, que é o modo instrumental dessa conjugação. Faz diferença para vocês, eu vou traduzir para vocês entenderem o que isso significa, mas isso aí é um legume ou é um vegetal que morreu. Você olha para ele, já viu aqueles legumes que estão na geladeira, que você olha assim, isso aí já era. Esse aí, quando você vai lá e come ele mesmo assim, você não deveria comer ele mesmo assim, porque ele não cumpre nenhuma função. Ah, Matheus, mas se eu não comer, tem uma criança na África que vai passar fome. Já falamos sobre isso várias vezes, né? Não adianta você poluir o seu corpo, que ninguém se beneficia com isso no planeta Terra. Se o legume já está muito murcho, muito esquisito, para hiena, ele já morreu. E se ele já morreu, não adianta você querer salvar ele, né? Porque você vai acabar prejudicando o teu próprio corpo. Palam, api, evam. E a mesma coisa aí também se aplica aos palas, às frutas. Então ele falou dos dhanya, falou do shaka, e agora está falando do pala. Então tudo isso aí que ele falou, api, eva, também se aplica às frutas. Tatha, amam, bilva, varjitam. Exceto a palavra varjita, é outra palavra para dizer, a gente usou a palavra aqui, ó, anyatra, agora a palavra está usando varjita, é o significado igual, só que como ele é poeta, né? O poeta não vai ficar rimando tudo igual, né? Ele tem que dar uma floreada. Então, com a exceção do ama bilva. O ama bilva, que é o bilva, que a gente já viu, o Aegle marmelos, que ama, que ele não está cozido direito, né? Vocês lembram do bilva? A gente falou do bilva cozido, falou do bilva não cozido, falou do bilva jovem, do bilva velho, deu um maior papo esse negócio do bilva, né? E aí ele fala, a exceção do ama bilva. Então, vamos embora. Então, deixa eu resumir tudo que está escrito aqui para vocês e por que eu acho que esse é o shloka mais importante, ou um dos mais importantes desse capítulo inteiro. Esse shloka diz assim, os grãos, para início de conversa, não deveriam ser consumidos. Eles não deveriam ser consumidos se eles estão com a potência ruim, se eles foram guardados durante um tempo muito excessivo e ficaram já velhos, se eles foram misturados com outros grãos, quer dizer que aquilo ali não está puro, está meio adulterado, tem um bando de grão ali misturado, né? Se eles foram imersos em água, passaram por uma enchente, se eles não foram plantados no terreno correto, se eles não foram plantados ou colhidos também, né, na estação apropriada, se eles atraem muitos animais, se eles foram, né, criados num tempo muito frio, muito quente, muito ventoso, com ar poluído, ou sendo poluídos pelas excretas de animais peçonhentos, ou lagartos, cobras, essas coisas. A mesma coisa se aplicam aos vegetais. E os vegetais têm uma especificidade importante, que você deveria tomar muito cuidado para não comer se eles foram cozidos sem óleo e se mesmo depois de cozido ele continua duro. Se ele está muito duro depois de cozido, não está bom para você consumir. Se ele não desenvolveu o sabor natural dele, você come aquela coisa e não tem gosto nenhuma. O gosto natural não é porque você botou um bando de tempero, sazon, realçador de sabor glutamato monossódico, não é isso. Você botou o troço na tua boca e aquilo não tem o sabor que você acha que aquilo deveria ter. Então, você tem a dieta, você não deveria comer. E também se eles são ressecados, com a exceção do mulaka. O mulaka, Oraphanus sativus, talvez ele possa ser comido seco, pelo que ele está sugerindo aqui. Para a hiena, se eles já estão velhos, assim, já morreu, você olha para a comida e o grão não acontece isso, porque normalmente a gente come o grão seco. A gente pega o feijão, a lentilha, o grão de bico, ele não está com cara de que morreu, né? Mas um brócolis, vocês sabem muito bem, quando você olha para o brócolis, você fala, esse brócolis aqui pode fazer o funeral que ele já foi. Mas a gente às vezes tem esse impulso, né, de não vou jogar comida fora, aí você bota aquela comida horrorosa para dentro, aí você joga a saúde fora, né, para não jogar comida fora, joga a saúde fora.
E a mesma coisa acontece com o pala, com as frutas, né? Com a exceção do bilva cru, né? Do bilva não é cru, é verde, do bilva que não está maduro. Iti pala varga. Agora acabou o pala varga. Atá Aushada Varga. Então, na nossa leitura da semana que vem, a gente vai ver o grupo dos Aushada, dos remédios. E esse é o último grupo que a gente vai ver no capítulo 6. A gente vai falar de um bando de remédios. Essa é a hora que todo mundo fica feliz, porque todo mundo vai fazer receita, né? Anotar no caderno para escrever para geral. A Matheus falou aqui de um remédio ótimo, o Trípala. Eles vão sair passando Trípala para todo mundo. Essa vai ser a hora, né? Começando na semana que vem. Então, agora, eu vou pegar o Samhitão, já que a gente está com um tempinho, e vou dar uma passada nesses 3 slokas que a gente acabou de ler, no Samhitão, para ver se ele tem mais alguma consideração. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mãozinha, que aí depois eu paro de dividir minha tela, a gente tira dúvidas de vocês e corre para o abraço. Eu acho que a nossa sessão de hoje ela pode ser mais curtinha também, não tem problema. Não precisa ser sempre, né, super power a todo vapor. Então, Shloka, segunda metade do 140. Cadê ele? Aqui, achei. Ele faz, cara, quase uma página inteira de 2 colunas de comentários. Então, vamos dar uma olhada. Dushita Shabdaha, então a palavra, né, Dushita, significa pratikam sambadhyate, pratikam sambadhyate. Então, é uma coisa que realmente não está boa, né? A gente falou da palavra praia, né? Agora ele está usando a palavra prati ekam sambhadyate. Dhanyam kedarastham himena dushitam tyajet. Então ele agora ele vai, o que ele vai fazer? Ele só vai explicar um por um. Então, o dhanya, o grão, que kedarastham himena dushitam tyajet. Ele foi criado num lugar, né? Ele foi Kedarastham. Deixa eu ver se isso também é colhido, ou só é plantado, ou é crescido. Kedara é um terreno irrigado normalmente. Ou um terreno, né? Mas especificamente um terreno, porque a gente usa a palavra para o Kedara, o Kedari Kulyaniaya, por exemplo. Que é normalmente o terreno onde a gente planta o arroz, né? São aqueles terrenos que ficam alagados em prateleira, né? Mas eles estão dizendo que pode usar isso para o terreno também, terrenos normais, mas principalmente os terrenos que são alagados. Então, parece que o primeiro comentarista ele está sugerindo que, quando ele fala rima, ele tá falando especificamente dos grãos que são plantados embaixo d'água. Porque aí, quando dá um rima, ele congela, né, o campo. E aí aquele alimento mesmo fica lascado, né? Isso tudo é a posição do Aruna Datta, tá? Eu estou lendo o primeiro comentário do Aruna Datta, depois eu vou ler o comentário do Hemadri. Tata analena pravrudhena dushitam ushnena atapa dina. Então, se tem muito sol, né? Esse Ushnena que ele falou aqui, deixa eu botar aqui em cima para vocês poderem ver, né? O Ushna que ele falou aqui, o Aruna Datta está dizendo, esse Ushna é muito Ushna por causa de muito atapata, é muito atapa, é muito sol. Então ele tem aquele sol que está lanhando ali, está pegando forte em cima. Durvatena, Purovata Dina, então é o que eu falei, é o ar que não está bom, é um ar que está meio poluído. Tatha Vyalanam Sarpadinam Sarpa Adinam. Aqui, eu falei para vocês dessa dúvida do Vyala Laladi do Shitam, se é o animal se é o animal que é etc, ou são as excretas do animal que é etc. E aí o Aruna Datta vai dar a opinião dele. Ele fala, Tatha Vyalanam, então os Vyalana, esses Vyala aí, eles são Sarpadinam, eles são as serpentes. Lalaya Dushitam Piaget. Então ele falou especificamente das serpentes. São tipos diferentes de cobras, né? E isso aí é a urina daquelas cobras, né? Dushitam Piaget. Ele não fala mutram, né? Mas ele fala as excretas, né? Das serpentes.
Adi Grahanena Shavakota Mutra. Ah, não, ele vai explicar assim. Avakota Mutra Purisha Arinam Grahanam. Então, quando ele está querendo dizer o grupo dessas excretas, ele está falando de todas as excretas mesmo. Mutra, Purisha, eu falei, não falou do Mutra, ele na frase seguinte falou do Mutra. Então, ele está falando de todas as excretas, tá? Desses animais aí, e ele falou sarpa, né? A palavra sarpa significa cobra, serpente. Tata jantu bihi krumi di bihi. Então, jantu bihi, quando ele usou a palavra jantu aqui, eu falei para você animais, criaturas, que é o conceito geral dessa palavra. Ele falou que krumi bihi não é qualquer animal, são os krumis, são os animais pequenininhos, que são vermes, parasitas, né? Muitas vezes eles incluem nos krumis também formiga, aranha, esses animais, esses insetos, né, que são pequenininhos. Então, jantubihi, krumiadibihi. Então, krumi e adi. Então, os parasitas, esses caras e adi. Ele bota outro, etc. aqui. Justam, sovitam. Já falei sobre isso para você. Jale magnam, ashikam, buditam. Eu não conheço essa palavra. Ashikam, buditam. Ashikam. Ashikam significa alguma coisa do topo da cabeça. Ashika. Nossa, mas nada a ver isso. Buddhi, então, deixa eu ver se o Buddhi me ajuda. Buddhi, não é nada disso. Buddhita. Buddhila. Não faço a menor ideia do que está escrito aqui. O meu dicionário, pelo visto, também não sabe, tá? Vocês me desculpem a minha ignorância, mas essas palavras eu não sei. Mas eu sei que significa Jale Magnam, isso é claro. É alguma coisa que está imerso dentro d'água. Ah, será que está com água até o topo? Talvez seja. Não faz diferença para a gente. Abhumau, Viparita Bhuvi Jatam, Abhumijam, Yasyochita, Bhumistatonia, Viparita, mais ou menos o que eu tinha falado. Abhumau, o abhume, ele é um terreno que ele não é o terreno que a coisa cresce naturalmente. É isso que ele está meio que sugerindo. Um terreno no qual aquela coisa, aquele alimento, aquele legume, vegetal, grão, ele não cresce naturalmente, aquilo ali é chamado de abhume. Aí você usa lá umas técnicas, né, para você fazer aquele troço crescer, mas os samhitas dizem que aquilo ali não é o terreno dele, você não deveria forçar a barra. A gente tem aquela divisão de 3 terrenos básicos, né, do Ashtanga Sutra, capítulo 1, vocês podem ir lá dar uma olhada. Blá, blá, blá. Gente, é muito comentário, não vai dar para eu ir até o final. Daniena, a gente tem tempo, né? Daí vocês ainda têm perguntas, mas vai dar tudo certo. Virudhamiti, Varnayanti, Virudhamiti, Daniena Saha, Virudhamiti. Então, e esses Danias, esses grãos que são colhidos, né, dentro dessas condições aí que ele falou, virudam iti, eles são viruda, eles são grãos, eles são alimentos que fazem mal para o corpo. Varana yanti, eles não têm o varana, também você olha para ele e você não vê que tá bom aquele troço, né? Tá com uma cara ruim. Anietu jirnam navena, jirnam navena, mishrita manyadhanya yutamiti bruvate. Mesma coisa que eu falei. Então, você que estava falando que ele não pode ser muito antigo, né, ou está estocado durante muito tempo. Jirnataya atipuranat-vena. Então, de novo, ele está muito velho, né? Se o grão estiver muito velho, não é bom. Hina viryam nashta shakti. Nashta shakti, ele é o hina viryam, é a mesma coisa, né? Tem a potência fraca. Ele não produz o efeito bom. O shakti dele, a força daquele alimento, tá ruim, não funciona, né? O alimento está quebrado, basicamente, né? Evam vidam danyam tyajet. Então, você não deveria comer esses grãos aí, se eles estiverem nessas condições. Tatha shakam nipi tyajet. E os shakas também, né? Os legumes também.
Vidrusham, ele nem o comentarista sabe o que significa isso. Rukshasidam, já falei, você não pode cozinhar ele sem botar óleo. Nisneha Siddham, Siddham Ityartaha. Então, foi o que eu falei. Nisneha, ele não levou sneha, ele não levou óleo, né? Athava Rukshena Kanji Kadina Siddham Ruksha Siddham. Então, o Ruksha Siddham é quando você cozinha alguma coisa sem o óleo. Os comentaristas, eles dão 35 sinônimos, né, das coisas para a gente que está lendo. É como se fosse o dicionário Aurélio da vida, né? Você vê uma coisa tem 3 significados. Aqui eles fazem isso. É para o leitor que está lendo 100% em sânscrito, né? Não tem uma pessoa explicando para ele ganhar novas ideias, né? Sobre outras perspectivas sobre o que ele acabou de ler. Os comentários são geniais. Eu aguardo o dia que a gente vai estar todo mundo junto, todo mundo lendo o comentário no original em sânscrito. Vai ser uma festa. Akomalam Jaratam. Akomalam Jaratam. Então, é o que eu já falei. O akomala é quando ele é muito duro, ele não está molinho. Asanjatarasam, ele vai falar do asanjatarasam, do gosto que não surgiu naturalmente. Aparipurna Karupa Mityartaha. Aparipurna Karupa Mityartaha. Tá ruim, né? Os negócios tá miti, ele tá fora do que é o normal dele. É bem parecido com o que eu já comentei. Porque vocês têm o meu comentário primeiro, né? O comentário dele que vem depois, às vezes acrescenta, mas às vezes não. Tadvat Shushkam, Tataiva Shushka Shaka Mapi, Asanjata Rasavat Tiajet. Então, quando o negócio está muito duro, ou ele é muito seco, ou ele não tem o sabor natural dele, Tiajet, você deveria evitar. Anyatra Mulakat, aí, com a exceção do Mulaka. Urafanusativos, o Mulaka, parece que você pode comer ele seco também. É isso que ele está sugerindo. Shushka Mulakam, Bhajet Deva. Então, Bhajet Iva. Ele deixa bem claro, ele faz uma frase, fala, Shushka Mulakam, Bhajet Eva, ou Bhajet Iva. Você pode comer o Mulaka, mesmo Iva seco, Shushka. Então, o Mulaka é a única exceção que o Samhita fez. Bhajet Iva. Prayena, Pala, Mapyeva, Vidham, Tiajet. Ele está falando especificamente dos palas aqui. Se você pegar uma fruta e a fruta já morreu, você deveria evitar essa fruta. O primeiro comentarista, ele está focando na questão das frutas, quando ele fala do Prayena, desse cara aqui, ó. Cadê ele? Prayena. Aqui, o Prayena, que eu falei para vocês que o negócio já meio que morreu, né? Na minha leitura, eu apliquei isso aos legumes também. O comentarista está dizendo, Prayena palam apyevavidham. Então, são as frutas aqui, né? Pivam vide. Não sei, talvez ele também esteja, mas ele deu uma ênfase nas frutas. Prayograhanam draksha parushaka adinam prayena graham. Então, acho que ele está dando um exemplo, né? Exemplos de frutas que, quando elas morrem, né? O grupo de frutas que passam do ponto, né? Então, o draksha, né? A uva. Uva, quando ela já morreu, é triste, né? Porque a uva ela fica com aquela cara meio mochibenta, você pega nela, ela tá meio mole, ela não dá nem para botar aquilo na boca, porque aquilo é horroroso, né? Então, ele está dando exemplos, né? Shushkanamapi, patyat, vadatya japvagnapanartham. Caraca, tem umas 4 palavras aqui. Patyat, vadatya Matnyapanartham. Eu acho que ele está meio que levando na mesma levada, tocando na mesma levada. Tata amam asamprapta pakam pale. Não, palam. Então, o amam asamprapta palam. Então as frutas. Ele expandiu uma coisa aqui. Palam eva tata amam. Então, você também não deveria comer frutas que não estão maduras. Eu esqueci de fazer essa leitura, eu não li assim, eu foquei direto no Amabilva. Mas ele está falando, as frutas. Eu foquei direto no Amabilva. Eu pulei, eu li Amabilva Varditam. Mas não é isso que o Samhita está sugerindo aqui, o comentarista. Ele está falando, todas as frutas não deveriam ser comidas sem estarem maduras, com a exceção do Bilva.
com exceção do bilva. Então, não é ama bilva que ele está focando, ele está focando no bilva, né? O bilva, quando está ama, quando ele não está maduro, aí você pode comer ele, não tem problema, a gente já falou disso. As outras frutas, se elas tiverem ama, não come, porque elas não vão ser boas para você. Kim sarvam, quem são todos? É muito bonitinho, porque nos comentários eles botam perguntas, né? Então, eles conversam com eles mesmos, os comentaristas, muitas vezes. Então, ele usa a palavra sarva, né? Todos, né? Então, nenhuma das frutas deveria ser comida quando ela está crua. E aí o comentarista fala, Kim sarvam, quem são todas? Né? Aí ele responde, Netyaha bilva varjitam. Todo mundo com exceção do bilva. Né? Todo mundo com exceção do bilva. Bilvam tiamamapi patya vadbhajit devetyartaha. Então você pode comer o bilva sem ele estar páqua, como a gente já sabe. Iti palavarga. Esse foi o primeiro comentarista. Deixa eu passar o olho no segundo comentarista, porque são páginas e páginas de sânscrito aqui, meus amores, me desculpem. Evam Dhanyamiti, isso aqui a gente já viu. Tatra Dhanyamata, Himam Tarizana. Alô? Porque vai que tem uma pérola aqui, né? Vai que o cara larga uma sabedoria que vai mudar a nossa vida para sempre. Yalanam já falamos, é o Sarpa, ele concorda com outro cara. Taidushitam Apahatam, já falamos sobre isso. Atarvam, ele aqui explica, né? Anuchita Kalajam. Então, o Anartavam, que cadê ele? Aqui, ó. Anartavam, que eu falei para vocês que é quando a coisa não é sazonal. O segundo comentarista, o Arunadatta, ele entra mais em detalhe e fala Anuchita Kala Jam. Então é que está fora mesmo de Kala, está fora do tempo dele, né? Está fora do tempo dele. Deixa eu ver se isso significa mais alguma coisa. É só... Não, tem outras palavras sim. A palavra, ele usa a palavra anuchita kala, né? Anuchita kala jam é o kala, é o tempo que é anuchita, né? Anuchita na minha leitura primeira, é um tempo que ele tá errado, ele é inapropriado. Mas ele usa também um tempo que é unusual, né? No Apte, que é um dos dicionários. Ele usa ruim, né, inapropriado também, mas ele também usa unaccustomed, que é quando a planta não está acostumada, né? Unusual, né, estranho, incomum também. Então é isso. Isso é uma parada que é muito importante, é um dos motivos pelos quais eu acho esse sloka importante. A ideia da não sazonalidade como um aviso, né, importante contra o consumo daquele alimento. Né, que a gente faz o tempo inteiro. Né? A gente come coisas de todas as estações, de outros países, de lugares diferentes, e está tudo certo. Anyadhanya yutam, isso aqui já falamos. Dhanya parada, hina vidyam, já falamos disso também. Tanatyajam, shaka mahat, já falamos. Tatahima doshitarikam, anyadhatra, já falamos sobre isso também. Ruksha Siddham, já falei. Sneha Vina Pakvam, já falei sobre cozinhar com óleo. Akumalam Jaratham, já falamos, ele deu o mesmo exemplo do cara anterior. Asanjata Rasam Atyanya Kamalam, já falamos sobre isso também. Não, olha que bonitinho. Asanjata Rasam, que é esse cara aqui, ó. Cadê ele? A Sanjata Rasam, eu falei para vocês, ó, a Sanjata Rasam é o rasa, né, o sabor que está a Sanjata, ele não surgiu naturalmente. O segundo comentarista, o Arunadatta, ele fala, a Sanjata Rasam, Atyanta Komalam. Atyanta Komala. Não, eu li uma coisa e agora eu percebi que é outra. Atyanta Komala. Eu li Atyanta Kamala. Atyanta Komala. Atyanta Komala, que também significa... que é uma coisa que é Komala, que ela é muito... Não, mas ele está só juntando com outra coisa. Eu que viajei, desculpa, gente. Eu li Atyanta Kamala. Aí eu pensei, é uma coisa que não dá prazer para a pessoa que está comendo, mas eu inventei essa parada, não está escrito isso. Então esqueçam tudo que eu acabei de falar, fiquei animado para nada. Mas tudo bem. Mulaka, Daniel, já falamos do Mulaka. Mulaka, já falamos isso.
Já vimos isso, já vimos que o bilva é o único que pode ser comido cru, ele está falando isso de novo. Apishabdaha prayena tiyasya dhanya shaka bhyama. Às vezes eu me animo, porque eu acho que eu encontrei alguma coisa, mas aí eu paro para olhar e não é nada. Sambandhartaha, mesma coisa. Palasya, acho que não tem nada novo. Beleza. Iti Palavarga. Beleza, maravilha. Então, acabamos o Palavarga e falamos sobre coisinhas importantes aqui para você saber, né? Quais são as coisinhas importantes. Você já sabia, né? Você que é meu aluno, minha aluna, você já sabia disso. Mas é bom que a gente chegou no local. Se alguém te perguntar, mas de acordo com os samitas, onde é que está isso? Está aqui. Está aqui, tá? Quando o alimento, ele não é... Nos animais é a mesma coisa. Quando um animal não consome o alimento que é típico dele, ele está fora da época, blá, 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 o animal ele não é próprio para o consumo humano. O leite, falei do leite para vocês, mesma coisa. Agora os legumes, e as frutas, e as verduras, e os grãos. Se o grão ele é produzido num lugar sujo, poluído, a água é ruim, tem muita névoa, congela, blá, 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 o terreno não é o apropriado para ele, a época de plantio de colheita também está errada. Então, isso tudo aqui é levado em consideração. Imagina fazer agricultura ayurvédica. Tipo, que inferno que deve ser. Não dá para plantar quase nada em lugar nenhum. Você tem que viver do que dá no teu quintal e dependendo da estação. O bonito de, por exemplo, morar onde eu estou morando agora, que é meio interior de Portugal, é porque eu só compro na lojinha de orgânico e dos orgânicos que eu conheço, né? E aí eu ligo, por exemplo, liguei para o cara dos mirtilos, né? Você tem o Hugo. O Hugo é o cara dos mirtilos. Então, o Hugo é um produtor rural aqui, de orgânicos, que produz mirtilos orgânicos. E agora está na estação, né? Eles estão prontos, estão frescos e estão dando. Eu liguei para o Hugo amarradão, porque eu sou viciado em mirtilo. Se você quiser algum dia me deixar muito feliz, me dá um pote de mirtilo, blueberry, né? Porque aquelas blueberries são de verdade, que tem gosto de blueberry, que tem... cadê ele aqui, ó? Que tem o Sanjata Rasam, de verdade, da Blueberry, ela é maravilhosa. Aí eu ligo para o Hugo, e aí, Hugo, tá na época, não tá? Fala para mim que tem Blueberry, porque eu vou comprar, tipo, todos os 5 quilos de Blueberry que você quiser me vender. E a Blueberry aqui é, tipo assim, o quilo é, tipo, 3 euros, sabe? É um negócio que é muito, porque você compra direto do produtor, é muito barato. E aí o Hugo me falou, cara, Matheus, não deu Blueberry esse ano. Vocês imaginam a minha depressão? Naquele dia, o 0800, eu devia estar até meio deprimido. Eu falei, porra, Hugo, como é que tu faz isso comigo? Estou há 6 meses esperando da Blueberry. Ele falou, não deu. Mas não deu. Mas, Hugo, como é que não deu, Hugo? Compra essa parada aí, vai no mercado e compra umas Blueberry aí, Hugo. Ele, não, Matheus, não deu. Mas deu amora preta. Aí eu, Hugo, por que tu não me falou isso antes, Hugo? Quantas amora preta tem aí para mim? Aí eu comprei uma caixa de amora preta com o Hugo dos mirtilos e agora das amoras. Antigamente ele para mim era o Hugo dos mirtilos, agora ele é o Hugo das amoras pretas. Mas entende, se você morar perto do mato, assim, e você comprar do Hugo direto, ou da Margarida, ou dessas pessoas todas, seu João dos cogumelos, né? Vocês que moram mais perto do mato, vocês sabem, tem hora que não dá. E porque o terreno não deu, porque a temperatura esfriou muito, esquentou muito, e o troço não cresce. Então, isso aqui é a recomendação básica dos samhitas ayurvédicos também. Beleza? Vou parar de dividir minha tela. Na nossa leitura da semana que vem, a gente vai começar com isso aqui, ó. Atha Aushadha Varga. Então, vou botar aqui na tela alguns shlokitas aqui para vocês. 1, 2, 3 e meio shlokas. Aí vocês podem fazer a transliteração disso aí, passa para os coleguinhas, para os nossos queridos colegas nerds. E aí a gente continua na semana que vem. Deixa eu, antes de tirar dúvidas de vocês, dar um aviso. Talvez a gente vá passar da hora. Eu adoro, preciso ver a cara de vocês no final, porque senão não sou um professor feliz. Eu estou avisando para todo mundo, né, acho que vocês já viram, que a gente está lançando o Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda. Todo mundo que é do plano Pro, quer dizer, vocês, né, vocês são automaticamente agora em Nilaya. Isso é uma conversão automática acontecendo dentro do Vida Veda. A diferença é que eu estou criando um monte de outras coisas para vocês dentro do Nilaya. O Nilaya vai ser fechado no primeiro momento, porque senão eu quebro os sistemas todos e minha equipe fica revoltada comigo. A gente acabou de ter uma reunião hoje falando sobre atendimento ao cliente, né? Que a gente quer tratar vocês cada vez melhor. Não adianta eu ficar crescendo, a vida dele explodindo e as pessoas que estão dentro a gente não tratar da melhor forma possível e a gente tem que melhorar sempre, né? Não tem jeito. Então, ela vai ser uma comunidade fechada e eu vou abrir ela de vez em quando, né? Para entrarem pessoas. Vai chegar um limite. Eu tenho um limite de 5.000 pessoas que eu vou aceitar. Hoje a gente tem mais de 2.300 alunos dentro da UMAIS, né, nos diversos cursos do Vida Veda.
a gente vai aceitar no máximo 5 mil alunos dentro do Unilaya, depois eu fecho a porta do Unilaya até a gente ter condição de expandir esse negócio. Por que isso é importante para vocês? A partir da semana que vem, dentro do Unilaya, vai ter o Samadja, que é a rede social do Vida Veda. Dentro do Samadja vai ter um grupo dos nerds e dos samhitas. Esse vai ser o grupo onde a gente vai trocar mensagem. Então, a gente vai fazer uma transição gradual do Telegram para o Samadja. E, aos poucos, o Telegram vai parar de existir. Estou avisando agora, isso não vai acontecer semana que vem, mas só para vocês já saberem que vai acontecer esse movimento. Então, vocês que estão lá no grupo, porque hoje o grupo ele é aberto, quem quiser entrar de vez em quando, entra uma galera meio esquisita lá, manda uns negócios bizarros, eu tenho que dar até um ban, né? Tem que dar uma banida na pessoa. Mas o fato é que, em breve, que não é muito, né, daqui a 5 segundos, mas também não vai demorar mais do que 2 semanas, 3 semanas, a gente vai se falar e vai trocar informação dentro do Samadja. Beleza? Só para vocês que são nerds ayurvédicos ficarem sabendo. Outra coisa, mas aí eu vou falar só para vocês aqui agora, né? Então, vocês que estão aqui, que é importante. Eu vou começar a fazer workshops presenciais, né? Então, esse final de semana agora tem o 4PX aqui em Braga. E eu vou, dentro do Samadja, liberar os satsangs para vocês estarem ao vivo junto comigo. Então, a gente faz dentro do 4PX, todo dia tem satsang 8 horas da noite, do horário onde eu estiver. No caso, vai ser Portugal, deve ser umas 4 da tarde, vai ser um horário meio ingrato. Sábado e domingo. Vou estar eu e o Diego Couri, esse final de semana, sentado tirando dúvidas dos alunos que vão estar lá presenciais. E eu vou tentar montar uma infraestrutura. Eu não estou prometendo, porque eu vou fazer o melhor que eu posso, eu não conheço a internet do lugar onde a gente vai estar. A gente vai estar numa quinta, né, no meio do mato. Mas eu vou tentar transmitir isso para vocês no Zoom. Então, a gente vai abrir uma sala do Zoom, ela é exclusiva para a galera que é do Plano Pro, que agora, na verdade, é do Nilaya. Então, se você é Nilaya, você vai poder, no sábado e no domingo, assistir com a gente e tá lá na hora. Inclusive, vocês podem até tentar mandar uma dúvida, vai que sobra tempo, eu tiro dúvidas de vocês também. Isso por quê? Porque, para mim, a galera do Nilaya tem que estar em todas. Vocês que estão no Nilaya, para mim, tem que estar em tudo. Eu vou cobrar de vocês o triplo, eu vou limitar a entrada de pessoas que estão só começando e tal, justamente para a gente poder elevar o nível desse conhecimento, né, e aos poucos ir admitindo mais pessoas, até que todo mundo possa ser parte do Nilaya, e aí heal the world, make it a better place, né, aquela história toda. Então é isso. Falei tudo que eu tinha para falar. Rafaela Rodrigues, pergunta. Eu ainda não estou te ouvindo. Por que será? Será que sou só eu? Deixa eu ver se eu estou com o meu fone. Não, ninguém está te ouvindo. Agora. Agora tá. Tirei o fone. Então, eu fiquei numa dúvida que é o seguinte: quando ele fala que a secura é uma coisa que a gente deve olhar nos vegetais, e quando está muito seco, não devemos consumir, quando a gente aplica isso à fruta, não fica nenhuma coisa contraditória, por exemplo, com o fato de uva passa? Ah, legal. Não, porque a uva passa ela não é tão seca, né? Dependendo da uva passa. Se você pegar a uva passa, pelo menos as uva passa que eu como, né? Elas são meio gordas, né? Elas são Melecadinha. Então aquilo ali já é um sinal de... É que nem tâmara, por exemplo. A tâmara que eu como, ela é a tâmara seca. Mas ela não é seca, né? Ela é tipo, parece uma carne de uma coisa deliciosa feita por anjos, né? Então, o seco é o seco mesmo, que você resseca e faz crack, né? O crocante, vai. Chips. Então, chips. Se você fizer chips de maçã, por exemplo, isso aí é maçã seca, na minha percepção. Porque a palavra chusca, ela dá essa ideia de que você toca nela e ela é seca mesmo, sabe? Então, leve em consideração isso, não a palavra, né? Isso aqui é a tâmara seca. É seca comparado com a fresca, mas ela ainda não é seca, né? Ela é molhadinha, ela é murchibentinha. Então, é isso, Rafa. A contraindicação deles também é para você comer isso seco, né? Mas se você botar isso dentro de um mingau de aveia e der uma cozidinha nele, você deu uma hidratada, e aí não tem tanto problema assim também. No caso da fruta, né, pelo menos. Beleza. Obrigada. Faz sentido, Rafa? Sim, sim. Doutora Catherine Ribeiro. A minha é uma curiosidade, na verdade, que eu não estou lembrada se dentro dos Samhitas e diz como que tem que ser a forma de plantio de cada alimento, porque eles falam muito que não deve, mas tem especificado em algum lugar como deve ser plantado cada alimento para essas condições adequadas?
Maravilhosa a sua pergunta. Não, porque não tem como, né? Não tem como por quê? Porque cada lugar é diferente, né? Você já esteve na Índia. Não tem como no Kerala você vai contar de um jeito, no Himalaia é de outro, no Gujarata é de outro. Então, o Charaka, o que ele fala sobre isso que eu sei você sempre tem que confiar na inteligência do local onde você está. Então, a gente fala isso sobre as ervas também, né? Se você quer pegar erva no meio do mato, você chama o mateiro para ir com você, porque o Vaidya não vai saber. Não tem como ele saber. Só se ele mora naquela vilarejo, fica ali a vida dele inteira. Aí ele vai conseguir identificar e colher. Mas se você saiu de um lugar para o outro, você vai se confundir. Então, eu acredito, eu não sei, tá? Mas dentro dos Vedas, tem livros inteiros de agricultura. Mas isso não é dentro do Ayurveda. A preocupação deles no Ayurveda é porque eu, como médico, tenho que dizer para você o que você não pode fazer, o que é mais indicado. Mas eu, como médico, não vou plantar, né? Assim, teoricamente, mas você, como médica, você planta, colhe, canta música, você é a médica que faz tudo, né, Catarina? Não, eu perguntei porque, assim, por exemplo, dentro da antroposofia, o Steiner, ele faz muito esse trabalho, né, de tentar unir o trabalho do agricultor junto com o do médico, da medicina. Então, eu pensei que, uma vez que você estabelece as qualidades de um alimento, você precisa entender qual o solo onde esse alimento foi plantado. Por isso que eu pensei que, de repente, tivesse uma correlação do solo para depois você ter como base onde você vai plantar e a qualidade você vai... Certamente tem, mas os Vedas eles são mais específicos do que o Steiner era, né? O Steiner ele fez medicina, agricultura e educação, né? Tipo, e uma pessoa estuda os três, né? Para começar, né, a brincadeira. Então, no sistema védico, não, né? O Vaidya, ele não é professor, por exemplo, né? E o agricultor não é médico. Mas a gente vai fazer isso todo mundo junto, na real, né? Porque o que eu digo, o Vaidya não é professor, é porque ele não ensina no colégio, né, digamos assim. Mas é óbvio que todo mundo é professor de todo mundo e o agricultor é professor de todo mundo também. Mas são especialidades separadas, né, dentro dos Vedas. Então, eu sei que tem livros sobre agricultura védica, mas eu, pessoalmente, nunca estudei essas coisas. Eu sou bem ignorante, na verdade, em relação à maioria das coisas dos Vedas. Em Ayurveda eu já sei pouco, imagina o resto, né? Tipo Vastu Shastra, por exemplo, é um troço que eu acho muito lindo, mas nunca parei para estudar direito. Eu sei, tipo, 3 coisas de orelhada, assim, mas não vale nem. É como a astrologia também, né? Eu acho que tem pessoas, talvez o Steiner seja uma dessas pessoas, que são meio ETs, assim, né? Tem gente que sabe Nadi Pariksha, Jyotish e Ayurveda, tipo, Samhita. Eu não consigo, eu não tenho inteligência suficiente para isso, mas tem gente que tem. Então, é isso. Nos Samhitas, ele não fala, você deveria plantar desse jeito, nessa estação, se for arroz, planta de manhã e tal e tal. Isso fica muito por conhecimento local e também varia de local para local, né? As estações são muito diferentes lá na Índia. Aqui no Brasil também, né? Tipo, você não pode plantar arroz do mesmo jeito no centro do Brasil e no sul do Brasil. E aí é difícil fazer um guia, né, da Embrapa para todos os agricultores do mundo inteiro. Então, eu desconheço. Se tiver, eu desconheço. Obrigada. Fechou, cara? E eu acho que foram todas as perguntas. Tinha mais alguém com a mão levantada, mas já foi. Manu, você estava com a mão levantada, não estava? Era eu, mas a Rafaela fez a mesma pergunta que eu ia fazer. Maravilhoso. Frutas secas. Perfeito. Eli, quer falar? Oi, Matheus. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na linha do que a Rafaela já perguntou. Tu está me ouvindo bem? Que outro dia eu fiz... Eu estou te ouvindo maravilhosamente bem, parece que você está aqui do meu lado. Tá bom, obrigada. Então, aquela questão das frutas secas versus desidratado, tem diferença de fato, né? Porque assim, eu lembro até de um artigo do Dr. Partha Sarathy, né? Ele falando de Rituchari, falando dos alimentos, que depois da estação, não sei se em Varsha, por exemplo, que você veio do verão seco, daí você já não tem... No verão seco você tem a opção que a natureza te dá de muitas frutas, né? Com muito suco, então, que é o que você precisa naquela estação. Aí, na estação seguinte, o solo ácido, muita chuva, ou seja, a natureza não está te oferecendo muitas soluções. Então, ele comenta, então, que uma forma que se faz é até guardar um pouco das frutas da estação anterior, mas de forma desidratada, eu acho que até um pouco açucarada, né? Meio que para conservar. Isso está ok, né? Essa desidratação aí, não, como você falou, ela até fica um pouquinho úmida ainda, ela não está totalmente ressecada, né? Então, o processo de desidratação, ele não é uma coisa só, né? Você não pega a fruta e fala desidratou e tem um tipo de desidratação. Se você botar a fruta no desidratador, você vai ver, né? Tem muitas etapas de desidratação. Sim. E você pode até deixar passar do ponto. E aí fica ruim até. Você não vai nem querer demais. Aquele desidratou demais. Então, eu acho que a natureza toda é assim, né?
A gente usa palavras como fruta seca, né? Frutos secos, né? Aqui em Portugal, eles chamam até para falar de castanha, né? Então, o seco depende, né, do seco. Então, tem frutos secos, que a gente chama de secos, mas se você olhar, você faz pasta, tahine, cheio de óleo ali dentro daquele fruto Tem seco. oleosidade. Então, e tem essa coisa do desidratado. Então, o seco é uma coisa, o desidratado pode ser outra coisa. Eu acho que tem que avaliar caso a caso. Aí eu faço uma observação, eu não tenho como discordar de nada que o Partha Sarathi fala, porque o Partha é o Partha, né? Então, o cara, amém, para tudo que ele falar. Mas, toma cuidado, porque na Índia eles botam açúcar em tudo. Pois é. Então, essa coisa do, não, tradicionalmente a gente mistura com açúcar e tal. Porque na Índia eles botam açúcar. No Gujarat, no estado onde eu morei, eles botam açúcar no dal, que é o feijão, né? Tipo, a lentilha. Então, eu tenho amigos que vêm de outros estados para Gujarat, e quando eles comem, eles falam, que horror, que negócio horroroso é esse? A galera, por exemplo, de UP, né, de Uttar Pradesh, de outros estados da Índia, eles odeiam o dal Gujarati, porque o dal Gujarati leva açúcar. E aí o arroz leva açúcar, o dal leva açúcar. Então, assim, aí você extrapola as possibilidades do que é saudável e do que não é. A fruta, ela já tem lá o açúcar dela. Então, no mundo que a gente vive hoje, 2021, eu atualizaria isso, a tradição indiana, porque a Índia é um país que vai chegar a 50 milhões de diabéticos daqui a 3 minutos. É o número 1 país do mundo em termos de diabetes. A gente sabe que a diabetes ela não vem do açúcar, mas o excesso de açúcar é um fator importante a ser considerado ali, né? Então, a Índia é um país que é ramão no açúcar. Eles podem botar fruta com 3 açúcares diferentes, não vale a pena. Eu acho que dá para você fazer um suco, um caldo, uma compota, um preservado, sem você necessariamente encher aquele troço de açúcar. E essa seria a minha recomendação para a maioria das pessoas. Certo. E a questão que a Rafaela falou, aproveitando o gancho ali dos chips, né, Rafaela? Porque me chamou a atenção aqui, porque como tem essas coisas vendidas em lojas de produtos naturais, assim, coco em chips, maçã em chips, e eu vejo até batata doce em chips, e a gente acha o máximo, assim, que eu vou comer uma coisinha saudável, mas chips, é seco. Daí, então, não seria recomendado. Tem uma palavra em sânscrito para isso aí, que você acabou de descrever, dessas lojas de produtos naturais. A palavra em sânscrito é marketing. Chama marketing. Então, você chama de produtos naturais, não significa que tem nada natural ali, né? O mundo verde, ele é bem menos verde do que o mundo mesmo, né? De verdade. Então, toma cuidado, né, com esse negócio. Você pega um vasilhame daqueles que está escrito leite, também não tem leite dentro. No vasilha tem uma vaca num pasto lindo, Milka, lá na Suíça. Aquela vaca que está ali na fotinha, ela nunca foi para a Suíça, não, mas ela dá, né? Então, assim, toma muito cuidado com esse troço. Loja de produto natural. A loja de produto natural melhor que tem é o quintal da tua casa. Essa é a única loja de produto natural de verdade. O resto tudo, se tiver dentro de um pacote, né? Mas é porque não fica tão bom, né? Se fosse, tipo, loja de produtos empacotados, não fica tão legal quando loja de produtos naturais, né? Tipo, mundo verde podia ser mundo laminado, né? Porque tudo tem essa coisa meio laminada, mas não fica É uma questão de marketing. A gente vai chegar nos slogans de marketing do Tirar Caçambita um dia. Quem sabe? Ô, Matheus, dá para fazer mais uma pergunta que eu fiquei com dúvida? Não dá, mas você já está fazendo, cara? Vamos embora. Não, é que você falou do óleo nos legumes, na parte de cocção, né? E no F4P tem uma aula que você fala de colocar o óleo no final e não durante. Tem alguma indicação em relação a um específico tipo de legumes que você cozinha com óleo e cozinha sem óleo? A recomendação que a gente tem é a que eu acabei de ler. Você vê, ele não vai muito específico. Eu acho que a tua busca, né, que você está me perguntando agora, ela é uma busca para além do capítulo 6 do Ashtanga Hridayam Sutra, que é onde a gente está. Que é natural, né? Mas ele não chega nesse nível de detalhe todo. Por exemplo, de como plantar e colher ou de como cozinhar o quê. A minha recomendação é adicionar o óleo depois, e principalmente o óleo de oliva, porque eu vejo que a gente está num mundo que tem excesso de consumo, é muito óleo, está todo mundo acima do peso, aquela coisa toda. Então, eu prefiro que a gente não cozinhe com óleo. Tradicionalmente, lá na Índia, eles cozinham com óleo antes, né, da comida. Só que não tem óleo em tudo que as pessoas comem. Não tinha Big Mac, não tinha essas coisas, gordura saturada, trans, não sei o que e tal. Então, eles botam, né, uma colheradinha de óleo para ativar, né, as especiarias, e aí eles usam aquilo ali para comer. Hoje, o óleo é muito mais disponível no mercado. E se vocês pararem para pensar, óleo é muito difícil de achar.
na natureza mesmo, assim, tipo, você fazer 1 litro de óleo, você precisa de quilos e quilos e quilos da substância precursora. Então, não se tinha tanto óleo assim antigamente. Essa era a real. Não é à toa que as avós de vocês fizeram com banho de porco, porque não tinha tanto óleo de abacate, de linhaça, de não sei o que você pode usar para regar a comida. Hoje, principalmente no Brasil, a gente é um país que é o maior produtor de soja e de milho do mundo. E aí, né, óbvio que no processo de processamento da soja e do milho, sobra, né, o óleo da soja e do milho. E aí tem óleo a dar com pau e a gente bota óleo nas coisas todas. Mas, assim, eu acho que no estado mais natural do ser humano, que não é há 100 mil anos atrás, é tipo há 100 anos atrás, a gente não tinha tanto óleo disponível. Então, eu usaria muito pouco óleo. Aí eu prefiro que você bote esse óleo no final do preparo. Tem muitas pessoas também, cá, que tradicionalmente não refogam com o óleo, como a dona Cris, por exemplo, faz. Já conversei com ela horrores sobre isso. Tem muita gente que ativa as especiarias no óleo e adiciona depois também. Tem muitas tradições culinárias lá na Índia que fazem isso. Eu já viajei do norte para o sul da Índia, já fiz curso de culinária em todos, né, lugares que eu vou. E eu cozinho super mal, mas eu gosto de fazer curso de culinária. E eu já vi 35 pessoas falando de coisas diferentes, inclusive vaidyas, né, mulheres vaidyas e homens vaidyas ensinando a cozinhar de maneiras totalmente diferentes também. Então, se você for para a Índia do norte ao sul, vão te ensinar 20 coisas diferentes. Aí eu fico meio assim, né? Eu prefiro falar que tem milhões de maneiras de fazer e tentar voltar às tradições das nossas avós, de repente, quando se usava muito pouco óleo e muito pouco açúcar e quase nada de sal. Essa é a preferência que eu dou. Faz sentido, Carl? É isso. Eu acho que é um caminho mais fácil para 2021. Sim, muito Quer grande. falar, Manu? Nada. Ai, nossa, pegando o embalo da Kathleen hoje, a gente está assim. Estamos cada um embalo do outro, a gente vai até 6 da tarde hoje. Vambora. Essa questão da ativação das especiarias, Matheus, é no óleo mesmo? Não, eu ativo algumas especiarias na água, mas é porque o que acontece? A ativação das especiarias, né, na minha perspectiva, não é só a ativação das especiarias, mas de tudo que a gente faz. Ela, se você pensar numa perspectiva um pouco mais moderna, ela libera os fitonutrientes que são lipossolúveis e que são hidrossolúveis, né? Então, não sei se vocês sabem, isso tem nada a ver com a nossa leitura, não tem nada a ver com a questão Glutathione, mas tem nutrientes nos alimentos que saem do alimento e se dissolvem quando ele está em meio aquoso, e tem nutrientes que saem e se dissolvem quando ele está em meio lipídico, meio gorduroso, né? Quando você faz por exemplo, um dal, quando você faz um feijão, aquilo ali já é um meio aquoso, né? E aí você ativa a especiaria no óleo para liberar, né, os fitonutrientes que são lipossolúveis e depois bota tudo isso na água para liberar o que é hidrossolúvel. Aí vira uma festa maravilhosa que você extrai o máximo que você pode dos nutrientes. Nos processos de medicamento, né, no Vaisheshya Kalpana, que é quando a gente faz remédio na Ayurveda, a gente usa isso o tempo inteiro. A gente está sempre cozinhando a coisa em água e em óleo, ou em óleo e em água. E essa é a minha leitura, não tem isso escrito em lugar nenhum, tá? Mas a maneira como eu entendo isso, olhando assim, a gente está tentando tirar o máximo daquela planta. Quer ver um exemplo para a gente terminar? E agora a gente tem que terminar. Eu aprendi a tomar chá na China, quando eu morei na China. O ritual de chá chinês, ele é um ritual muito lindo, inclusive que deu origem a um ritual de chá também japonês depois. Eles pegam, também nada a ver com a Ashtanga-hridaya, nem com nada que a gente está falando, mas sei lá, né? Vamos terminar com o ritual do chá, com a cerimônia do chá, porque não, né? Hoje é quarta-feira, afinal, né? Quarta-feira, a cerimônia do chá tem tudo a ver. Então, o ritual de chá chinês, ele é assim, eles pegam a plantinha, botam ela dentro de uma vasilha preliminar, botam a água quente na temperatura ideal, não pode ser muito quente, não pode ser a 100 graus, né? Eles dão uma primeira lavada, eles fazem um bleach, né, que a gente chama hoje em dia, e eles botam a água e no mesmo segundo eles tiram a água e separam a plantinha. Aí agora a plantinha está acordada, de acordo com os chineses. Eu participei e aprendi muito ritual de chá, né, no sul, lá enfim, não faz diferença para vocês. Aí eles pegam aquela planta ativada, botam a água quente, e dependendo da planta, ela tem umas 3 ou 4 lavagens que você vai consumir. Então, a primeira lavagem, ele deixa um pouquinho, serve o chá e deixa a planta ali seca, aí você toma aquele chá. Aí ele faz uma segunda lavagem, serve e você toma. Terceira lavagem, toma você toma. O chinês mesmo nunca deixa o chá dentro da água quente e esquece ele lá, quando ele está se preocupando com o ritual. O chinês comum do meio da rua, o meu amigo, meu colega, o que eles fazem? Pegam uma garrafa de 1 litro, bota a erva dentro, seja ela um gunpowder, um chá branco, um chá verde, seja lá o que for, bota água quente e leva aquele chá com ele o dia inteiro embaixo do braço. E aquela planta fica ali o dia inteiro. Quando acaba a água, ele só repõe a água.
e a planta fica ali o dia inteiro. Aquilo ali é um assassinato de todas as propriedades da planta na visão de um chinês tradicional. Quando eu cheguei na Índia, depois de aprender tudo isso e virar um super, como é que fala? Uma pessoa super se achando, né, o conhecedor, o conhecedor, né, de chá, o sommelier de chá. Eu cheguei na Índia para aprender Vaisheshya Kalpana, todo com achando que eu falava francês fluente. E o que o ayurvédico faz? Ele pega a erva, bota água quente e ferve até reduzir para 1/4. Quer dizer, ele queima a erva até ela morrer, aí ela reencarna, ela morre de novo, aí ele toca fogo nela, aí ele mata ela mais uma vez. O ayurvédico faz o contrário. Ele cozinha a erva até não sobrar nada, basicamente. Aí ele bota óleo e cozinha mais. Então, na visão ayurvédica disso tudo, é totalmente o contrário da perspectiva, por exemplo, tradicional chinesa de como é que se faz chá. Então, só para vocês saberem que não tem um jeito certo nem um jeito errado. Como é que eu vejo isso tudo? Cada um desses modos ativa alguns princípios e mata outros, né? Então, é isso que a gente faz o tempo inteiro. Não tem jeito perfeito. Ah, mas eu sou crudívoro vegano. Vai faltar alguma coisa aí. Vai sobrar outras coisas. Para muitas pessoas, fazer uma dieta crudívora é sensacional, porque a pessoa comia Burger King a vida inteira. E aí ela pode comer crudívoro 5 anos, que ela ainda não vai ter comido o que ela já deveria ter comido a vida inteira de crudívoro. Mas tem os prós e os contras. Toda vez que você cozinha, você perde coisas. Toda vez que você deixa cru, você perde coisas. Toda vez que você cozinha, você ganha coisas. Toda vez que você deixa cru, você ganha coisas. Toda vez que você cozinha muito, você ganha coisas e perde coisas. Toda vez que você cozinha pouco, você ganha coisas e perde coisas. Então, eu não vejo como tem uma maneira de cozinhar, ou uma maneira de cultivar, ou uma maneira de consumir. Eu acho que você, e para mim essa é uma lição importante do capítulo 6, tentando fazer um link aqui. Estou forçando um pouco a barra, mas tentando, né? Porque é professor. Isso é uma lição para mim importante do capítulo 6. É você entender que em cada situação o troço muda. Mudou o solo, muda. O nível de complexidade que os samhitas estão propondo para você, que está querendo estudar Anasarupa Vijnana, né, o conhecimento das substâncias comestíveis aqui, é infinito. E aí vocês veem o que eu corto um dobrado no 0800 todo dia, porque a pessoa fala, pode brócolis? Aí vocês agora estão entendendo a minha dor, né? Porque a pessoa fala, pode brócolis para enxaqueca? Ou o que está na moda, pode brócolis para tireoide de Hashimoto? Vocês que já estudam comigo há mais tempo, que são Nilaya, vocês sabem por que me dói. Porque eu penso, calma aí, brócolis qual? Como? Onde? Quando? Tireoide de Hashimoto, nem vamos começar. Roga, Nidana, Rogi, Nidana. Quer dizer, é um nível de complexidade, que é por isso que eu sei que vocês estão aqui, por isso que eu estou nessa lenga aqui com você até agora, mas o fato é que para a maioria do público, ele queria que eu falasse assim, pode. Só que se eu falar pode, eu estou tocando fogo na minha prateleira inteira, em tudo que eu estudei. É uma simplificação muito grotesca, né? Quanto mais você se aprofunda na Ayurveda, mais você vai vendo que você não sabe nada, chongas, né? E mais você vai vendo que, caraca, como eu achava que eu sabia e, na verdade, eu estava fazendo as coisas de qualquer jeito. Beleza? Essa foi a nossa leitura de hoje. Obrigado pela presença de todo mundo. Semana que vem a gente começa o Aushadhi Varga. Um beijo para vocês, uma excelente semana e até a próxima. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutana sheshan otsukyam oharatidan jakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagamashadinam abhyasta karmanam bhadram